Você ainda não sabe o que é uma criptomoeda? Assiste esse vídeo até o final que hoje você vai aprender o que é, logo após a vinheta. O primeiro grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de criptomoedas é achar que elas podem se tornar uma moeda física, como é apresentado na imagem. Então, criptomoedas não têm nenhuma relação com as moedas físicas que a gente já conheceu, como o real, por exemplo. E por conta disso, algumas pessoas têm a ideia de que as criptomoedas não têm valor por conta de não serem moedas físicas. E aí, eu vou apresentar para vocês algumas frases famosas que ilustram por que essas pessoas estão erradas. Uma das frases, por exemplo, é: não há nenhuma razão para alguém querer um computador em casa. E essa frase foi dita por Ken Walson, presidente e fundador da Digital Equipment Corp, em 77. Outra frase é: eu acredito que há mercado para talvez 5 computadores, disse Thomas Watson, presidente da IBM, em 43. Então pode ver que não são pessoas leigas, são pessoas que na época era entendido aí como alguém de autoridade no assunto. Outra frase foi: os americanos precisam de telefone, nós não. Nós temos muitos garotos mensageiros. Foi o William Priestley, chefe da Agência Britânica dos Correios, em 1876. Outra frase também foi: a televisão não vai conseguir segurar no mercado por mais de 6 meses. As pessoas logo vão se cansar e olhar para uma caixa de madeira todas as noites. Então foi o produtor de cinema, um dos fundadores do estúdio da Center Fox, em 46. Uma outra frase dita em relação da internet é: eu prevejo que a internet vai crescer como uma supernova. E então, em 96, sofreu um colapso catastrófico, que é o Robert Metcalfe, fundador da 3Com, em 95. Pode ver assim que essas pessoas fizeram previsões em relação às tecnologias e erraram aí absurdamente, Então hoje, uma das frases que é muito dita aí é que as criptomoedas também não passam de um hype. Vale lembrar também que algumas das maiores companhias do mundo já existe esse conceito de não materialidade. Por exemplo, a Uber, ela é uma das maiores companhias de táxi do mundo, só que ela não tem nenhum táxi. O Facebook, ele já foi aí a maior rede de mídia do mundo, sem criar nenhum conteúdo. E o Airbnb, ele é a maior companhia de acomodação do mundo e não tem nenhuma casa, nenhum apartamento. Então você pode ver assim que eu estou falando das empresas, mas não é a empresa em si, é o conceito. Então, apesar de, por exemplo, tem o Uber, tem a 99. Vamos supor que na verdade agora não é mais a Uber, é a 99. Mesmo assim, o conceito continua. Então, mesmo sendo a 99 passar a Uber, ainda assim vai ser uma empresa que não vai possuir veículos, porém vai ser a maior do mundo. Então, as criptomoedas, elas também têm esse tipo de conceito, Então, apesar de não existir fisicamente, existe um valor intrínseco à utilidade desse ativo. Eu não vou aprofundar nas utilidades, até porque eu estou falando sobre o conceito criptomoeda. Eu não estou falando de uma criptomoeda em específico. Como existem várias, cada uma tem uma utilidade diferente. Então, cada uma vai ter um valor diferente. E eu não estou falando de preço, eu estou falando do valor de utilidade da criptomoeda em si. E agora, partindo mais para o conceito do que é a criptomoeda, então, cripto da criptomoeda é justamente a parte da criptografia. E moeda por conta da transação, de transacionar, de meio de troca e tudo mais. Nesse site, ele mostra agrupado por criptografia as criptomoedas em si. Então aqui tem o SHA-256, o Bitcoin e também tem algumas outras moedas aqui que está muito pequena, então não dá para ver direito, mas aqui do lado dá para ver. Então aqui existem outros grupos com várias criptomoedas, certo? E aí, caso você queira saber mais sobre criptografia, um pouco também sobre a blockchain em si, eu criei e vou deixar aqui no card um vídeo específico falando sobre criptografia de uma forma que qualquer um consegue entender. E assim, essa parte da criptografia, ela é justamente o que faz um bem virtual, digital aí no caso, não ser duplicável, tá? Então, o que adiantaria você ter, por exemplo, o Bitcoin, sendo que dá para você replicar ele infinitamente, Então, até antes do início das criptomoedas, não se tinha muito o conceito de não duplicidade de algo que era digital. Então, foi a partir do desenvolvimento aí da criptografia para moedas digitais, no caso, que veio esse conceito aí das criptomoedas de algo que não é replicável ao bel prazer. Então, no caso, ele pode ser replicável, aí pode ser gerado através de algoritmos e algo que é controlado, beleza?
E aí algo que diferencia, por exemplo, as criptomoedas dos tokens é basicamente quando existe uma rede, por exemplo, tem a rede do Bitcoin, tem a rede do Ethereum, né? A rede do Bitcoin tem uma criptomoeda que é chamada de Bitcoin, que é a principal da própria rede. Tem o mesmo nome, é por isso que confunde. No caso da Ethereum, o nome da rede é Ethereum, a criptomoeda é o Ether. E aí, o que seriam os tokens? Os tokens são, vamos dizer assim, elas fazem parte também da rede. Então, por exemplo, o Ethereum, ele tem vários tokens. Então, aqui do lado, está escrito, ó, Ethereum Tokens, né? Não são... Aqui não tem uma criptografia específica. Todos esses tokens, eles são gerados a partir da rede Ethereum, a partir da rede principal Ethereum, tá? Eles são, então, protegidos pela criptografia do próprio Ether. Dessa forma, como eles não possuem um algoritmo próprio que protege essa moeda, que faz com que a rede roda nela própria, elas são consideradas tokens. Esses tokens podem ser construídos de uma forma diferente da criptomoeda em si. Eles são construídos através do protocolo ERC20 e eles não são utilizados para pagar a taxa de rede, por exemplo. Então você não vai ver pagar a taxa do gás da rede Ethereum com Shiba, ou com Matic, ou com Uni. Então você não tem como utilizar o token para pagar a própria rede que você está utilizando para fazer as transações. Tá? Isso diferencia o token da criptomoeda em si. Uma das preocupações que as pessoas têm também é de não enxergar. Então, como a criptomoeda não é física, de não enxergar elas. Porém, assim, ó, se você vier no site da Etherscan, você consegue ter as informações sobre as criptomoedas, né? Sobre, no caso aqui, a blockchain, tá? Então, as criptomoedas, elas estão presentes na blockchain, tá? Ele é um meio digital, então você não vai enxergar ele de uma forma física. Eu repeti isso aqui várias vezes. Porém, você vai enxergar ele de uma forma digital. Aqui, por exemplo, você consegue observar as transações e nas transações você consegue enxergar da onde saiu e para onde vai. Se isso não for o suficiente para quem está assistindo aí, eu vou mostrar algo que a gente já faz no dia a dia, que é isso aqui. Isso aqui nada mais é também do que uma representação de uma moeda que seria real, só que no meio virtual. As transações de hoje em dia, a maior parte delas são feitas de uma forma digital. Apesar de existir no meio físico, esse conceito aí de fazer transações no meio digital é muito presente já no dia a dia das pessoas. Mesmo assim, isso aqui não representa a criptomoeda, até porque, como eu disse, esse dinheiro que está representado aqui no Banco do Brasil, eles existem de forma física. Porém, se eu ir, por exemplo, para as milhagens, eles não existem de uma forma física. E as pessoas já estão acostumadas a utilizar aí os programas de milhagem para fazer algum tipo de compra, ou então até mesmo utilizar para fazer viagens. E falando sobre a questão do valor que as pessoas dão para as criptomoedas, por que as pessoas compram criptomoedas, ou ganham dinheiro, ou perdem dinheiro e tudo mais, é só vocês pensar que cada criptomoeda tem um fundamento, né? Tem um motivo de existência. Pode ser que tenha algumas que não tenham, aí beleza, aí é só especulação, e mesmo assim, sendo só especulação, se tem pessoa dando valor a isso, vai acabar tendo um preço ali, a oscilação de preço e tudo mais. Mas saindo um pouco da relação de preço, indo só para a questão de valor, o Bitcoin, por exemplo, as pessoas que compram Bitcoin, normalmente, tirando essa parte de especulação de lado, né, como eu já falei, utilizam o Bitcoin, né, bilionários, empresas, pessoas aí no geral, veem no Bitcoin uma forma de proteção contra a inflação. Como as moedas fiduciárias, aí, como o real, o dólar, sofrem com a inflação, né? Ou seja, mais dinheiro é criado aí numa emissão ilimitada, né? Ninguém sabe qual que é o limite, quantos reais pode ser emitido, eles vão para o Bitcoin para se proteger dessa inflação, beleza? O Bitcoin, ele é um ativo que não tem uma inflação desenfreada, né? Ele vai ter no máximo 21 milhões de moedas, né? No caso 21 milhões de unidades, e não vai passar disso. Ou seja, vai ter um momento em que não vai existir mais Bitcoin além daqueles que já foram produzidos, beleza? Esse é o valor que a maior parte das pessoas dão para o Bitcoin em si. No caso da Ethereum, boa parte das pessoas que dão valor para Ethereum é justamente porque é uma rede que você consegue criar aplicativos descentralizados, tá? Os famosos dApps. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, porém, é só você imaginar a Play Store ou a Apple Pay, onde tem vários aplicativos.
E as pessoas gostam do aplicativo, baixam o aplicativo, os aplicativos ganham dinheiro, não ganham? Então, se você comprasse, se você pudesse comprar, por exemplo, a ação de um aplicativo que está indo muito bem, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo aqui, a Facebook, você pode comprar uma ação do aplicativo do Facebook, não da empresa em si. Né? Você compraria por quê? Porque você sabe que muitas pessoas estão utilizando aquilo. Então, o valor que você vai dar para aquilo, que as pessoas vão dar para aquilo, é justamente porque aquilo tem uma utilidade. E as criptomoedas, elas têm utilidades individualmente falando, tá? A BNB, o valor dela está justamente em você ganhar desconto na maior corretora de criptomoeda do mundo, que é a Binance. Então, se você também quer aprender um pouco mais sobre a Binance, eu vou deixar também um vídeo aqui no card, e aí você pode seguir tanto o vídeo completo como a playlist. Então é indiscutível que cada criptomoeda vai ter um valor, né? Mas aí cabe a você a pesquisar, a entender o motivo desse valor. Pode ser que esse valor não te interesse, né? Então você pode olhar para aquela criptomoeda e falar o seguinte: eu não me interesso pelo valor que ela está agregando à comunidade, às pessoas ou a mim, né? Então você simplesmente descarta. Porém, se você olha para a criptomoeda e vê valor nela, seria exatamente o motivo de você estar entrando nela, beleza? Então agora eu vou fazer uma simulação de como seria se você fosse visualizar sua criptomoeda na rede da blockchain, beleza? Então aqui eu representei as blockchains, tá? A blockchain Bitcoin, Cardano, Ethereum e assim por diante. Eu vou pegar como exemplo a rede do Bitcoin. Então aqui a gente vê os blocos, certo? Bloco 1, bloco Gênesis 1, 2 e assim por diante. Então, primeiramente, o que eu queria dizer é que eu estou mostrando no meu computador os dados que seriam da blockchain. Porém, a blockchain está espalhada pelo mundo inteiro, em vários computadores. E normalmente uma pessoa comum não vai ter esses dados no próprio computador. Então, a forma com que você iria enxergar as suas moedas seria daquela forma que eu mostrei agora há pouco, que é através de um site, como por exemplo lá o Etherscan, que ele mostra essas informações, beleza? Porém, da mesma forma com que você tem uma conta no Banco do Brasil, no Nubank, os dados eles não estão no seu computador, eles estão num servidor, beleza? Então, se fosse comparar, seria dessa forma. Né? Nubank tem um servidor dela, Banco do Brasil tem um servidor deles, e mesmo assim você fala, aquela conta é minha. Né? Você não vai dizer, só porque está lá, não está no meu computador, a conta não é minha, a conta é deles. Não, na verdade a conta é sua, você fala, aquela conta é minha. No blockchain é da mesma forma. Os dados não vão estar no seu computador, vai estar em vários outros computadores da rede. Mesmo assim, você não diz que é a criptomoeda de outra pessoa, você vai dizer que é sua. Por quê? Porque você é que representa aquele valor dentro da rede, tá? Você que tem aquela carteira dentro da rede, beleza? Mas mesmo assim, né, supondo que tivesse no seu computador, você veria, né, dentro da blockchain do Bitcoin, os blocos. E aí, abrindo o bloco, você veria algumas informações, como a sua carteira, aí você veria aqui a quantidade de Bitcoin enviada para outra carteira e a quantidade de Bitcoin aqui, tá? Nesse bloco teria as informações aí de todo mundo, não seria só a sua, seriam várias informações, beleza? E aí, dessa forma aqui, os 10 Bitcoins que estavam nessa carteira agora pertencem a essa outra carteira. No caso do tradicional, né, do banco, o que ele faz? Quando você envia R$100 para uma outra conta, vamos supor que você tinha 1.000 e agora você enviou 100. Ele vai fazer um débito lá, então você tinha 1.000, tirou 100, ficou 900. E a outra pessoa, tinha 1.000, recebeu 100, agora tem 1.100. No caso do Bitcoin, ele pega cada transação e ele faz uma somatória com as próximas transações. E é dessa forma que você sabe a quantidade de criptomoeda que você tem na sua carteira. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, ele tinha aqui 10 e mais 2 aqui. No caso, ele tinha 12, só que ele enviou 12. Então, se o máximo que ele tinha era 12, somando todos os blocos ali, e ele enviou essas 12, agora ele vai ter 0. Mesmo ele tendo 0, ele não vai ficar 0 aqui na linha da transação. Ele vai continuar os 10 e o 2 aqui, tá? Isso não some. Já essa outra carteira aqui, se ela tinha 0, ele recebeu 10, recebeu mais 1, a partir desse momento agora, a rede vai entender que ela tem 11. Então, quando você olhar na sua carteira, você vai ver lá o valor 11, beleza? É assim que funciona a parte da somatória aí. E é assim que você estaria enxergando as suas criptomoedas, beleza? E aí vem aquela pergunta, mas como que alguém pode, de repente, não vir aqui e duplicar o bloco ou, de repente, alterar a informação do bloco? E a resposta está justamente na parte cripto da criptomoeda. Lembra que eu falei? Não tem como você duplicar por conta da criptografia. E eu vou simular aqui como que seria essa operação. Então, se eu pego esse bloco 1, ele tem essas informações aqui dentro dele, beleza? Se eu vier aqui e utilizando o 7-zip, se alguém tiver aí em casa, pode estar utilizando também para fazer essa mesma simulação que eu estou fazendo.
pode vir simplesmente aqui na criptografia e colocar ó, SHA-256. Dessa forma, você vai estar utilizando a mesma criptografia que é utilizada na rede do Bitcoin. Então, vou clicar aqui, ele vai gerar um outro arquivo. Se eu abrir esse outro arquivo, você vai ver que no começo aqui tem um resultado da criptografia. Esse resultado da criptografia a gente chama de hash, beleza? E aqui na frente ele está endereçando aos dados que essa criptografia aqui corresponde, beleza? E aí, onde que está a sacada? A sacada tá, eu vou copiar esse dado aqui, tá? Vou copiar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora no bloco 1 e vou alterar algum valor. Então, vamos supor que você queira alterar a quantidade de Bitcoin aqui que foi enviado. Então, eu vou tirar de 2 para 1. Agora eu vou salvar. O que vai acontecer? Quando o minerador faz isso lá na hora, ele vai tentar fazer uma criptografia nova, tá? Porque toda vez que é feita alguma transação, alguma alteração de bloco, ele tem que estar criptografado. Então eu vou criptografar ele aqui novamente. Quando é feita a criptografia, esse arquivo é alterado. Então se eu vier aqui e der um Ctrl V aqui, né, colar o hash que ele tinha anteriormente, pode ver que ele sofreu alteração, beleza? Se tivesse só um computador fazendo isso, você pode ver que um computador consegue fazer essa alteração a ver navio, consegue fazer à vontade, a hora que quiser. Porém, a rede do Bitcoin, ela não tem um computador, né? Ela tem milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de computadores aí, tá? Validando a rede em si. Então, o que vai acontecer? Quando alguém vier aqui e alterar o registro, nos outros computadores vai dar divergência, vai estar diferente os valores. Então, enquanto em um vai estar essa hash aqui, em outros vai estar essa hash aqui. Se de repente a maior parte dos computadores tem essa hash, né, a primeira aqui que está inalterada, ele vai simplesmente descartar esse novo registro, né? Então a gente vai falar assim, o seguinte, ó, não bateu, a hash está divergente, então ele simplesmente descarta, beleza? Se você quer aprender um pouco mais essa parte da criptografia, não esquece então de conferir lá, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre blockchain e a criptografia do Bitcoin, beleza? E é dessa forma então que seus Bitcoins ou suas criptomoedas aí no geral estão protegidas, tá? E é exatamente essa operação que eu acabei de fazer que dá nome às criptomoedas, tá? Uma moeda encriptada, beleza? E se você quer aprender um pouco mais, assiste o vídeo sobre a blockchain mostrada na prática, de uma forma visual que todo mundo consegue entender. Valeu, galera, até a próxima!